podemos parar aí. Existe um segundo tipo de transformação. Uma transformação que nós chamamos de transformação social. Nós acreditamos que, como agentes do reino de Deus nesse mundo, nós somos chamados para impactar o mundo onde nós estamos. Eventualmente, nós não encontramos a conexão entre essas duas coisas. Porque nós temos a tendência de olhar para o Evangelho somente como uma mensagem a ser proclamada. Mas o Evangelho não é somente uma mensagem. O Evangelho não é somente um conteúdo a respeito de Cristo Jesus. No Evangelho nós aprendemos a viver como Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando viveu entre nós, onde Ele esteve, Ele promoveu transformação. Por onde Ele passou, Ele causou transformação. Quando eu olho para as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, eu observo que a visão que os nossos irmãos do passado tinham a respeito de Deus e da responsabilidade do povo de Deus diante desse Deus, é que eles precisavam estar envolvidos em questões de justiça. Observe o Salmo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 82. No Salmo 82, nós encontramos um texto profundamente interessante. É um salmo que começa e termina com a entronação divina, Deus sendo entronizado como aquele que é responsável pela realização da justiça, como aquele que, na linguagem do salmista, está num grande cenário de julgamento, e diante dos anjos ele estabelece o seu julgamento. E ali ele declara a sua justiça. Observe a linguagem do salmista. Deus assiste na congregação divina. A congregação divina era o que nós chamaríamos de a habitação de Deus. Na linguagem do Antigo Testamento era o lugar onde Deus estava. Deus estava na sua habitação celestial, no seu lugar entronizado, onde serviam ali continuamente os seus anjos. Essa corte, ela servia para muitas coisas. Ela servia para a adoração, ela servia para o julgamento de Deus e o exercício da sua justiça. E ali ele está no meio dos deuses, e a palavra deuses aqui muito provavelmente faz referência aos anjos. Ele está ali na sua grande assembleia celestial, cercado dos seus agentes. E é ali que ele estabelece o seu julgamento, é ali que ele faz a sua justiça. Na linguagem poética do salmista, ele usa o conceito de tribunal dos seus dias. Ele usa o conceito de onde eles conheciam o exercício da justiça, onde juízes e reis operavam com sua corte para o exercício e estabelecimento da justiça entre o povo. E eles usam essa linguagem figurada para descrever aquilo que acontece no céu, ou no lugar onde Deus está. E ali onde Deus está, entre os seus anjos na Assembleia Divina, ali ele vai exercer o seu julgamento. E porque ele faz isso, então a pergunta do salmista é: até quando vocês vão julgar injustamente e vão tomar partido por causa do erro? Entre o versículo 1 e o versículo 2, o salmista faz o inverso. Ao invés de descrever o lugar onde Deus está nos termos da justiça dos seus dias, ele convida essa justiça divina a fazer parte dos julgamentos desse povo. Se Deus exercita o seu julgamento na sua assembleia de maneira justa, por que é que vocês não fazem o mesmo? Observa a continuação. Façam justiça ao fraco e ao órfão. Procedam retamente para com o aflito e o desamparado. Socorram o fraco e o necessitado. Tirem eles das mãos dos ímpios. O salmista, ele está dizendo que esse julgamento de Deus, que acontece de maneira justa, ele não é realizado do nada. Ele não é sobrenaturalmente realizado como se tudo fosse decidido lá em cima e as coisas fossem somente representadas aqui embaixo. Não.
ele convida a comunidade reunida do povo de Deus a uma responsabilidade para exercer o julgamento e a justiça, porque eles são povo de Deus. Um dos princípios que o salmista está nos ensinando é que a justiça de Deus no mundo acontece através do povo de Deus. É o povo de Deus que julga retamente, porque eles usam os valores do reino de Deus para julgar corretamente. São eles que lutam pela justiça, porque são eles que conhecem quem é justo. São eles que têm como princípio e fundamento um Deus que é verdadeiro e exerce o seu julgamento. Façam justiça para o fraco, procedam retamente com o aflito. Há muito tempo atrás, no meio do ano passado, recebi um telefonema de um jovem ministro, ministro de jovens, inclusive. Ele me fez a seguinte pergunta: você acredita que como igreja nós devemos cuidar de pessoas fragilizadas na nossa sociedade? Ele descreveu como necessitados, pobres. E o versículo do Salmo 82, versículo 4, me veio na mente: o socorrei o fraco e o necessitado, tirai da mão dos ímpios. E eu perguntei para ele: por que você me faz essa pergunta? E ele disse: porque eu tenho medo de defender qualquer coisa desse tipo e ser descrito como um tipo de teologia que não seria uma teologia conservadora. Eu entendi. O seu medo é exercer justiça e cuidar do necessitado, como se alguém pudesse dizer para você que você pertence a um grupo teológico com o qual você não quer se misturar. É isso? Ele falou: é isso. Você já leu o Salmo 82? Nós lemos o Salmo 82. Eu falei: a minha preocupação com a igreja evangélica e conservadora dos nossos dias é que nós temos medo de ajudar pessoas por causa que a opinião dos outros ao nosso respeito vai ser ruim. É como se nós acreditássemos de verdade que se nós ajudássemos pessoas em sofrimento e aflitas, Deus lá do céu diria: você está ajudando as pessoas. Que horror. Como se Deus ficasse preocupado com um gesto de gentileza e de amor. E a verdade, eu realmente acredito que a razão pela qual nós somos tão omissos no nosso cuidado de pessoas que precisam da nossa ajuda é porque nós temos desculpas teológicas para o nosso braço curto. Nós não queremos nos envolver com essas coisas. Nós achamos que se alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não eu. Onde já se viu uma pessoa como eu se envolver com uma pessoa como eles? O salmista vê completamente diferente. O salmista acredita que o povo de Deus manifesta a justiça de Deus. Eles cuidam dos necessitados. Eles fazem justiças aos injustiçados. Eles livram aqueles que sofrem na mão dos ímpios. Observe o versículo 6. Eu disse, o salmista, vocês são deuses. Fazendo uma referência para a comunidade, dizendo: vocês são os responsáveis pelo julgamento. Vocês são pessoas que têm poder para fazer isso. Vocês são filhos do Altíssimo. E o clamor dele no versículo 8 é: levanta, Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Deus levanta e faz o teu juízo. Deus levanta e faz a tua justiça. Deus manifesta o teu poder. Mas adivinha quem vai ser usado para realizar a manifestação da justiça divina? Adivinha para quem que o salmista está falando isso? Para nós. O povo de Deus foi chamado para ser o povo do Deus da justiça, que cuida de quem precisa, que se envolve com questões de justiça.
sem ter medo dos títulos e dos rótulos que o mundo pode nos oferecer, ou que outros cristãos podem nos dar. Nós não temos medo da opinião das pessoas. Nós temos responsabilidade e compromisso diante de Deus. Cabe a nós, povo de Deus, entender que o Evangelho não é uma mensagem desencarnada. Que o Evangelho não é somente uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho precisa ser encarnado de fato. Pense em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não julga como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilha, vem até nós, e ele faz servo obediente até a morte. O nosso Senhor não ligou para a sua posição exaltada, ele se humilha para ser servo. Por que é que nós, seguidores de Cristo Jesus, achamos que nós não temos que servir? Por que nós, seguidores de Jesus, entendemos que nós não precisamos nos envolver com essas coisas? Jesus Cristo, ele se fez carne, ele habitou entre nós cheio de verdade. Ele veio como a representação pessoal, física e palpável de Deus. E por onde ele passou, ele transformou pessoas. Ele tocou em um leproso e ele foi curado. Ele atendeu a multidão com fome que teve comida. Inclusive, quando ensinou os seus discípulos, ele conta uma parábola em que ele diz: vocês me alimentaram, vocês me visitaram, vocês me deram de comer e vestir. Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso para qualquer um dos meus pequeninos. O Senhor Jesus, ele se identifica de tal forma com aquele que sofre, que ele nos ensina que quando nós servimos o que sofre, quando nós servimos o que tem falta, como nós servimos o fraco, o oprimido, o necessitado, nós servimos a Cristo Jesus. O Evangelho não é somente proclamação, o Evangelho é encarnação, os valores do reino aqui e agora, os motivos do rei aqui e agora. Mas tem algo no Salmo 82 que me chama muito a atenção. O Salmo 82 não é um tratado teológico escrito na asepsia de um escritório. O Salmo 82, como tantos outros, foram poemas e músicas cantadas pela comunidade no dia da adoração. Eu quero que você imagine isso por um momento. O povo de Deus reunido para adorar a Deus cantando: socorra o fraco e o necessitado, façam justiça ao órfão. Nós conseguimos ouvir muito bem as vozes dos nossos antepassados cantando glória, glória a Deus, exaltado nosso Senhor, celebrai o seu santo nome. Nós conseguimos ouvir essas vozes. Mas por que é que nós, evangélicos conservadores, temos tanto medo de cantar faça justiça ao órfão? Nós temos tanto medo assim das opiniões teológicas que nós diferimos, que nós preferimos não cantar aquilo que fazia parte da adoração do povo de Deus, fazer parte do compromisso de responsabilidade do povo de Deus para com Deus. Eu quero dizer para vocês é que da mesma maneira que nós somos chamados para proclamar uma mensagem, somos chamados para encarnar valores que transformam vidas. No final do ano passado, nós tivemos uma grande tempestade no nordeste do nosso país. A cidade de Itabuna foi profundamente afetada. E na cidade de Itabuna tem um amigo meu que é pastor. E eu comecei a acompanhar na Igreja Batista de Itabuna imagens do que estava acontecendo naquela região e do que aquela igreja estava fazendo naqueles dias. Eles pararam suas atividades, ou pelo menos as extras, e resolveram se organizar para cuidar de um bairro. E naquele bairro eles entraram
com aquilo que as pessoas mais precisavam. Elas ficaram desabrigadas, elas perderam tudo. Elas não têm onde dormir, elas não têm onde comer, elas não têm o que comer. E essa igreja então entendeu que encarnar os valores do Evangelho e do Reino significava arregaçar as mangas e ir até lá, levar comida. Perto da virada do ano, eu vejo um vídeo do Ariel em cima de uma caminhonete, apresentando o Evangelho e servindo alimento, para elas pudessem ter o que comer naquele dia. Agora eu pergunto para você, seria isso de alguma forma ofensivo a Deus? Deus ficaria, Ou esse é um modo em que nós vemos a necessidade, nós dizemos, isso também pertence a nós. Servir no lugar onde estamos, encarnando os valores do reino, promove transformações sociais que são nossas responsabilidades. Nós não somos uma ONG. Nós não queremos trabalhar como ONG. Nós não somos um projeto de assistência social. Nós não somos isso. Nós somos igreja do Deus vivo. E nós somos representantes do nosso Rei. E a mensagem do nosso Rei é a mensagem que nós vamos proclamar até a morte. Mas os valores do nosso Rei não vão ficar para trás. Nós vamos adorar o nosso Senhor em comunidade dizendo: façam justiça ao fraco, procedam retamente com o aflito, socorram o necessitado. Vocês, nós, somos responsáveis. O Evangelho não é somente uma mensagem que nós proclamamos, ele nos ensina valores que precisam ser encarnados, precisam se fazer presentes no nosso, que precisam estar junto com a nossa presença. O corpo de Cristo não é boca que fala somente. O corpo de Cristo tem mãos e pés para atender, para servir, para acompanhar. E nós não podemos esquecer disso. Nós queremos ser uma igreja profundamente engajada na transformação espiritual. Mas nós queremos ser uma igreja profundamente engajada na transformação social. Os valores desse reino mudam tudo. Nós realmente acreditamos. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.